todo mundo aqui deve ter gostado. E agora eu passo a palavra para o Fred. Com relação à leitura em si, eu fui anotando umas coisas. A Suzana falou aqui, a primeira coisa que eu queria colocar é que acho que todo escritor quer um leitor, quer leitores, tem uns que querem milhões, né? Claro que eu quero milhões também, se rolar, né? Estamos aí, mas, né? O que é importante é a gente encontrar leitores, e eu diria que eu encontrei 2 grandes leitores na minha vida. O primeiro escreveu sobre minha obra logo que eu comecei a publicar, foi super importante, é super importante para mim, que é o professor Amador Ribeiro Neto, que está lá na Paraíba já há 20 e tantos anos, né? E que escreveu as primeiras resenhas dos meus livros e continuou escrevendo, sempre que eu publico um livro ele escreve, né? E assim vai. E a segunda foi a Suzana, né? Que eu conheci em 2007, 2008, e que a única coisa que eu posso dizer é que eu não consigo entender como é que a vida existia antes de conhecê-lo, né? Porque assim, a gente é irmão, né? Então, de repente você conhece a pessoa e a pessoa era aluna do Haroldo e nasceu no mesmo ano que você, embora pareça tão mais nova. E vocês estão entendendo o que eu estou falando? De repente ela era aluna do Haroldo e eu estava lá lendo o Haroldo e tinha aquela coisa toda. E de repente você fala, poxa, uma pessoa que é como eu, né? E isso é uma coisa tão rara, né, de acontecer, e eu agradeço sempre essas leituras que você faz na minha obra, que eu acho que são as mais sutis, delicadas e inteligentes que eu já vi, né? Juntamente com as do Amador também, né? Claro. Eu achei muito curioso que o Willer acabou aqui, assim, se fosse um filme seria um roteiro ruim, porque ele acabou lendo aqui, os 2 últimos versos que ele falou são os 2 versos mais surrealistas que eu já escrevi, né? E eu acho isso... É isso que eu estou falando, porque eu achei maravilhoso, eu fiquei emocionado, né? Não sei, eu falei para você que esses poemas foram publicados no Nada Feito Nada, que foi um livro publicado pela coleção Signos, que eu acho que é a maior glória que eu já tive, que foi ser publicado numa coleção dirigida pelo Haroldo. E na época, o meu livro é o 15º da coleção Signos, o Nada Feito Nada. Na época, o Haroldo, naquela coleção, só tinha publicado ele mesmo, Boris Schneiderman, Cortázar, Mallarmé, Joyce, né? E aí, de repente, ele me convidou. Eu chorei muito quando ele convidou, né? Ele me convidou para publicar naquela coleção. Depois ele publicou coisas boas, coisas ruins, até o Cláudio Daniel ele publicou. Então... depois ele publicou companheiros meus, mas, né, bem depois, né, Cláudio? Cláudio, Arnaldo, Antunes, Carlos Ávila. Depois ele foi publicando gente mais ou menos da nossa geração. Mas o meu foi o primeiro, e é claro que eu fiquei muito emocionado com aquilo e tal. E quando eu fui mostrar o livro para o Haroldo, eu mostrei essa sessão, né? Eu lembro que ele leu, mas não deu muita bola. Aí eu falei assim, você percebeu evidentemente que eu faço todo um jogo com surrealismo e tal. Acho que ele não tinha percebido, ele falou, olha, muito interessante, né? Eu achei interessantíssimo, ele começou a ficar interessado nessa questão, né, do surrealismo. E eu acho, assim, obviamente eu sempre li as coisas do Cláudio, traduções e poemas e tal, e de alguns anos para cá a gente se aproximou muito por causa dessa generosidade que existe no Cláudio Willer, né? Assim, essa capacidade que ele tem de realmente acolher todo mundo, e acho que parece cabotismo falar isso, acho que eu também tenho um pouco essa possibilidade de conversar com o outro, né? Uma coisa que eu procuro fazer sempre, não só com o meu, né? Uma vez eu fui apresentar o Afonso Romano Santana na Casa das Rosas, uma pessoa que eu gosto muito, mas um cara do qual eu concordo muito pouco, do ponto de vista poético, etc. E eu falei uma coisa que eu gostei, eu falei assim, é muito fácil você gostar concordando, né? Então é muito fácil gostar da Suzana, né? Porque a gente normalmente concorda com quase tudo. O que é difícil mesmo, e a prova dos 9, é você gostar discordando, né? Então você discorda da pessoa, mas você gosta, né?
E a gente brinca sempre com essa coisa de inspiração. Então, mas no fundo, né, se você for ver, eu fiz coisas, né, com o que eu aprendi também do surrealismo. Por exemplo, esses poemas das músicas, eu ficava ouvindo a música e ficava escrevendo o que me vinha à cabeça, depois eu melhorava e tal. Mas era uma forma de ter inspiração, né? E você pegou assim na mosca esses poemas que tinham muito a ver com... eu ficava ouvindo jazz, que eu adoro jazz, né? E ficava escrevendo lá. Inclusive esses poemas todos têm, na verdade, cada um deles é inspirado numa canção que se você ouvir, se você ler direitinho, é capaz de descobrir, né? Eu quero publicar depois um livro com CD, com as canções, sei lá. Por exemplo, tem uma que fala assim, Rio de Neve Marrom, e aí fala da ela e fala do Oscar, né, que você leu. É uma gravação específica daquela canção, com a Ella Fitzgerald cantando, e acompanhada pelo Oscar Peterson no piano, e pelo Ray Brown. Aí é totalmente escondida a referência, que fala Rio de Neve Marrom, Ray Brown no baixo, que era o marido da Ella Fitzgerald, etc. Né? Então, todas as canções dão pistas, né, de quais são as gravações, né, do que eu estava lendo.